Doutor Marcelo, os, quais são os principais sintomas de ansiedade em criança atualmente? É, rapaz, a criança não difere muito de adulto, não. Os sintomas sempre. Porque tem os sintomas psíquicos, né? E os sintomas físicos, que a gente chama de sintomas somáticos, né? Os sintomas psíquicos são uma apreensão muito grande, um medo irracional, né? Então a mente está todo o tempo em alerta, um sofrimento muito antecipado. Por exemplo, você diz à criança que vai viajar amanhã, então ela não consegue dormir, então ela fica muito. É como se ela fosse capturada, o sujeito é capturado por aquele pensamento negativo, que algo vai dar errado, né? Que algo ruim vai acontecer o tempo todo. Então a mente ela é invadida por esses pensamentos, que a gente chama de pensamentos intrusivos. Não é? Então, eu não consigo, a pessoa não consegue controlar esses pensamentos. Por mais que alguém chegue e diga assim uma palavra, tal, não, para com isso, tal. Então, a pessoa não consegue. É algo Assim, que foge realmente ao do controle, controle. É mais forte do que ela. É involuntário. Então, isso Involuntário. são os sintomas psíquicos, que é Sim. sofrimento antecipado, negativo, enfim. Então, é da mente mesmo, só que é catastrófico. São pensamentos que porque a ansiedade boa, ela nos faz bem. Por exemplo, a gente está em alerta. Sim. Eu vou entrar, Gerar expectativa de eu vou alguma sair do coisa. portão agora, eu vou olhar para os lados para ver se, né, se não vem uma Sim. moto, algo desse tipo, né? Para entrar no carro tem que estar em alerta. Então a ansiedade nesse sentido é boa, né? Eu gerei uma expectativa boa para estar aqui no programa, né? E quando eu Sim. entrei aqui, que eu vi o estúdio, eu fiquei maravilhado, né? Porque aqui já é uma saúde mental, a gente já vê tudo Pois bonito. é. Então é uma expectativa boa, né? Mas, Sim. mas assim, mas um pensamento ruim, Alex, eu fico totalmente envolvido ali e isso me prejudica o meu dia a dia, né? Eu acho que Valtair passou ali, não me viu, não falou comigo porque eu achei que ele tá com raiva de mim, né? Alguma coisa aconteceu de errado, né? Meu filho sai de casa e eu acho que vai acontecer uma coisa, eu passo o dia todo pensando que vai acontecer uma coisa ruim. Então, e os sintomas da criança também, que são sintomas físicos, né? Que são sintomas somáticos, coração acelerado, sudorese, né? Falta de ar muito grande, né? Uma falta de ar, tremores, crise de choro, né? Então, os sintomas de ansiedade na criança também, mas, sim, vômitos. A criança vai ter reações, assim, Vomita com facilidade. facilidade, enfim, vai ter sintomas físicos diversos, manchas pelo corpo, né? Enfim, então vai apresentar de pessoa para pessoa de forma uma que aparece em um, às vezes não aparece em outro, mas sempre esses sintomas são muito semelhantes. Presente. E criança também. Outra, como o bullying presencial ou virtual influencia o desenvolvimento emocional das crianças? Prejudica bastante o bullying, né? Porque Isso. é uma violência contínua, né? É uma violência contínua que deixa marcas muito assim negativas, traumáticas na vida de um adolescente. Assim, nem todo mundo que passa por um bullying pode desenvolver um problema emocional, assim, de forma que vai prejudicar muito. Mas nem todo mundo consegue suportar. E às vezes lá na frente isso vai refletir na minha autoestima. Aí o cara diz, não, não fui afetado com o bullying. Mas o cara veio ter uma baixa autoestima lá na fase adulta que ele não sabe de onde veio. Sim. Às vezes foi de um bullying. O cara chamou palavras pejorativas, que ali ele pode não ter sentido tão afetado. Mas lá na frente ele, vai ficar no seu inconsciente e aí ele vai se comportar de uma forma que pode ter sido Reflexo exatamente reflexo, desse. muito bem colocado, pai. Então, reflexo disso aí que fica lá, no, assim, a gente não tem totalmente um filtro, porque a gente Sim. escuta, né? E aí, lá na frente pode prejudicar, né? Pessoas que têm uma baixa autoestima, pensamentos negativos em relação a si mesmo, né? Porque o bullying é uma violência Emocional muito grande. que causa um dano muito Verdade. grande, principalmente para adolescente e criança. Inclusive, tem criança hoje que não consegue estudar mais na escola, não consegue se adaptar bem porque estão passando por bullying. Eu já atendi muitos adolescentes que foram atacados, né? Antes de você fazer Sim. a próxima pergunta, eu conheci uma pessoa que ela passou
estava há 18 anos trancada dentro de um quarto, porque ela tinha um sobrepeso na sua fase pré-adolescente, entre 11 e 12 anos, e ela saindo na rua, alguém chamou ela de gorda, alguma coisa assim, obesa, e ela voltou para dentro de casa, se trancou, e fazia 18 anos que ela não saía de dentro de um quarto. Você veja a agressão que foi. O dano, né? O dano que causou a uma pessoa dessa. É como você disse, talvez alguém nem se sinta incomodado com isso. No momento, né? No momento. E outras pessoas reagem de forma abrupta àquela agressão. Isso. E um dano terrível. 18 anos trancado dentro de um quarto. Só quem via, e por raríssimas vezes, era a mãe. Ninguém mais. Desde essa idade, dos 12 anos, dos 18 anos passados, essa pessoa não mais colocou os pés fora de casa. Então é uma situação realmente complicada. E mexe tanto com a autoestima que quando você pergunta para uma pessoa assim que está em tratamento, me aponte seus pontos positivos, a pessoa pensa, olha e não consegue ver. Ela não consegue demora. enxergar. Aí você aponta seus pontos negativos, então a pessoa começa a dizer. Por quê? Porque ficou ali, intrínseco na sua mente, e a mente ela absorveu realmente o que é negativo, e ali vai. É como se ficasse crônico, né? Sim. Lembrando a você que está nos assistindo, que não votou na enquete, vote lá. Você cuida da sua saúde mental? Sim ou não? E mais uma pergunta para o Dr. Marcelo. Qual a diferença do TDAH em adulto para o TDAH em criança? Sim, o TDAH em criança, né? A gente vê uma criança muito imperativa. Porque assim, a fase da criança para o adulto, a criança ela gosta mais elétrica, né? Já tem aquela energia, né? Mas é uma criança que não para muito, ela tem dificuldade também de concentração, né? Quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? A mente é muito pensamento para uma mente só, é muito fluxo de pensamento. Então a criança não consegue o adulto ainda consegue fazer alguma coisa a mais, sair, assim, fazer uma atividade física independente, porque você vai para uma academia e tal, então dá uma amenizada, pratica um esporte, mas a criança ela fica muito ali dependente dos pais. Então pode aflorar ainda mais na criança, né? Esse comportamento, esse transtorno, né? Que é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então a criança ela começa a se apresentar já assim, muito desorganizada com as coisas, muito esquecida, esquece muito das coisas fácil. E a pessoa às vezes pensa que a pessoa é relapso, que aquela criança ou adolescente ele é desorganizado, porque às vezes leva muito grito, é julgado, mas só que assim, tem esses sinais, esses sintomas, difere um pouco do adulto, mas o adulto também não fica muito para trás, né? O adulto com TDAH também, ele fica muito inquieto, quer fazer sempre muitas coisas ao mesmo tempo. Não consegue fazer uma divisão de pensamento e ação. Não, O pensamento já vem acompanhado de uma ação. Inclusive ele tá falando aqui, eu tô falando aqui com o Alex sobre pizza, aí daqui a pouco eu saí da pizza, já tô começando outra coisa, que ele não tava nem ainda no assunto, mas já tá, sempre... São assuntos vindo um atrás do outro, assim, sabe? Uma velocidade muito grande. Muito rápida. E aí tem que ter um tratamento, um acompanhamento, né? Que é muito importante, né? Assim,